Sejam bem-vindos ao Artcast, o podcast da Arcara Navilab. Aqui a gente fala sobre produção cultural, sobre futuro, sobre métodos, ferramentas e muitas outras coisas que podem ajudar você que é criativo, produtor, artista. Então, eu sou Tato Sanches. E eu sou Janaína Amaral. E a pergunta de milhões, que vai ser o tema do nosso podcast de hoje é: existe um segredo para ganhar editais, para aprovar editais? É uma boa pergunta. Eu acho que é uma pergunta que quem está começando ou quem nunca escreveu um edital provavelmente se faz ou pensa que existe esse segredo para ganhar editais. Vê outras pessoas que já ganharam e acaba pensando assim, tem alguma coisa que eu não sei que essas pessoas sabem que faz com que elas ganhem editais. Mas e aí, o que você acha? Existe um segredo para ganhar editais? Eu acho que fórmulas prontas, elas geralmente não funcionam. Eu acho que existe sim várias coisinhas que você vai sacando com a experiência, isso dá para dizer, mas um segredo, eu acho que não. E você? Você acha que tem? Eu acho que a gente acaba que quer um caminho fácil para as coisas, quer algo garantido. Então, querer descobrir um segredo de como escrever o edital perfeito parece uma solução muito boa e muito prática. Mas eu acho que, na verdade, não existe um segredo. Eu acho que são várias possibilidades, várias variáveis do que você precisa fazer, saber, uma conjuntura de coisas que faz um projeto ser aprovado ou não. Tanto da parte de quem escreve, de quem propõe o projeto, quanto da parte de quem avalia, de quem aprova ou não o projeto. Tem uma série de variáveis. Então acho que não tem um segredo mágico e perfeito, mas a gente quis trazer esse tema porque talvez, se você está começando, ou talvez até se você já escreveu alguns e se frustrou porque ainda não passou, deve estar pensando, tem alguma coisa que quem aprova editais sabe que eu não sei, algum tipo de segredo. Não existe segredo, mas existem algumas dicas, técnicas, boas práticas, experiência, por aí vai, que podem fazer sim você ter uma chance maior de aprovar um edital, conseguir fazer melhor o seu projeto, e a gente quer falar um pouco sobre isso hoje. Exatamente. A gente já esteve, acho que de todos os lados dessa cadeia aí, né, dos editais. A gente já esteve escrevendo, a gente já foi iniciante, já tem mais de 10 anos, né, faz tempo. A gente já foi avaliador de vários editais. A gente já propôs editais, então a gente já escreveu editais para selecionar pessoas. O que mais? A gente já fez e ainda faz, né? A gente ainda escreve projetos, a gente ainda avalia projetos, a gente também já ajudou muitas pessoas a escreverem seus projetos, já leu muitos projetos, tanto como avaliador, como amigo, como conselheiros ou mentores, né? Depende do caso e do momento. Sim. E a gente gosta muito disso, a gente gosta de dar esse feedback, a gente gosta de ler, isso faz parte do nosso repertório. Na verdade, isso ajuda bastante a gente na hora de escrever um edital. A gente também executa, né? A gente também produz os projetos que a gente propõe para editais quando eles são aprovados. E a gente também executa projetos que não têm editais com outras pessoas, né? Então, a gente realmente passou por muitos desses lados aí. E tem várias coisas que a gente aprendeu nesse caminho. Inclusive, a gente até avaliando um tempinho atrás, foi pensar assim, mais ou menos quantos projetos a gente já tinha lido, avaliado e tal, já passam de 5.000 projetos. E aí, essa acho que é a primeira dica que a gente pode deixar, que é leiam projetos de outras pessoas. Porque você vai entendendo qual é o fluxo da coisa, como se escreve, onde é prático, onde não é. E aí acho que vem a segunda dica, né, que você tinha comentado hoje à tarde com a gente, quando a gente estava conversando. É que tem uma forma de escrever, tem uma forma de escrever o edital, né, que as pessoas se perguntam sobre isso. E, na verdade, existe sim, não é uma forma, porque a gente não tem um jeito
como uma fórmula mágica de você tem que fazer assim, assado, para escrever bem, mas você precisa ir durante a escrita mesclando coisas técnicas, racionais, que vão dar um peso lógico para o que você está escrevendo, para que a pessoa que avalie consiga ler e falar assim, não, essa pessoa entende do que ela está falando, ela consegue executar o que ela está falando, ela tem contexto do que ela está falando, mas você também precisa convencer, ganhar uma pessoa que quer que seu projeto seja aprovado, que quer aprovar o seu projeto. E nesse ponto você tem que usar um pouco de uma poética, de uma escrita mais sensível, que toque os desejos, os pensamentos dessa pessoa, que faça ela sentir algo pelo seu projeto, para que ela queira que o seu projeto vá à frente. Você precisa conquistar, de certa forma, o avaliador, avaliadora, avaliador, né, quem está ali lendo o seu projeto. Então, tem que saber mesclar essas duas formas num projeto. Não é nem um romance e nem uma tese de TCC, de doutorado. É uma mescla entre essas duas coisas. Existe uma forma de escrever que vai mesclando essas duas coisas em momentos específicos, momentos que precisa ser mais lógico, momentos que precisam ser mais poéticos, vamos dizer assim. Inclusive, tem uma tese da Inti Queiroz que fala justamente isso, que a escrita de projetos para editais é um gênero literário, poderia ser considerado como um gênero literário, porque você analisando muitos projetos, você começa a perceber que existem alguns pontos em comum da forma de se escrever, justamente mesclando isso, né? Técnica, objetivo e uma poética, uma parte artística, que é para despertar a emoção mesmo, cativar quem está ali fazendo aquela avaliação, né? Tem que tomar cuidado também. É bom, você falando isso me lembrou uma coisa. Tomar cuidado com essas fórmulas, na verdade, esses segredos, porque muitas vezes isso faz você cair no comum, no clichê. Então, avaliando projetos também, a gente vê muitos termos repetitivos, repetidos por muitos e muitos projetos que chegam a cansar. Assim, chega, tipo, virar os olhos quando você lê. Algumas coisas porque a gente, como avaliador, não concorda às vezes, mas algumas coisas porque você já viu tantas vezes que você acaba parecendo que foi a mesma pessoa que escreveu, ou que essas pessoas aprenderam esses termos, né, e disseminaram entre elas, e parece que esses termos fazem algum efeito. Sei lá, levar cultura é uma coisa que você vai ler talvez 100 projetos e vai ter uns 70 que vão ter em algum momento levar cultura. E você acaba com isso não se diferenciando, caindo num lugar de tipo, o avaliador já vai ler tantos projetos que talvez ele fique assim, nossa, de novo isso, sabe? E qual a diferença desse para aquele? Isso pode atrapalhar um pouco, assim, é uma dica aí que me veio agora, assim. Sim, e com certeza, quando a gente está avaliando ou revisando, dá para perceber quando a pessoa começa a encher linguiça. Sabe? Quando a pessoa já colocou o que precisava ser colocado ali, mas aí ela começa a enfirular o negócio, sabe? Começa a trazer uns detalhes. A gente até zoou que é a coisa fílmica, né? Que tipo, é uma palavra que nem existe, que a gente começa a colocar ali só para o texto ficar maior. Quando, na verdade, você precisa prezar pelo tempo de quem está ali avaliando seu projeto e tentar ser o mais objetivo e sucinto possível. Pensa que essa pessoa tem que dividir a atenção com o seu projeto e com mais tantos outros projetos. A maioria dos avaliadores de edital, de projetos, essas pessoas não vivem exclusivamente disso. Então, elas também têm que lidar com várias outras coisas do dia a dia delas, enquanto avaliam os projetos também. Né? Claro que elas vão separar um tempo para fazer isso, vão fazer com toda a atenção, mas elas vão fazer isso com muitos projetos. Então, quando você, como avaliador, percebe que está sendo enrolado, que tem ali uma repetição no texto, sabe? Para que o texto fique um pouco maior, ou para que ele pareça um pouco mais rebuscado, isso também é um pouco incômodo. Mas eu acho que isso tudo vem de uma coisa que também serve como dica, que é quando você começa, e às vezes até quando você ainda não ganhou, e você, tipo, para algumas pessoas, para sempre, é uma questão de confiança,
de achar que você precisa pôr mais, que você precisa transformar aquilo em algo muito grande, muito elaborado, né? É claro que você precisa elaborar o quanto você puder, você precisa defender da melhor forma possível a sua ideia, mas quando você começa a forçar isso, você pode, na verdade, arrumar uma coisa que mais é um problema para você e para quem está avaliando do que vai ajudar. A pessoa que está avaliando, ela realmente, como você falou, ela precisa ser objetiva, ela precisa ler e conseguir entender o projeto, saber onde você quer ir, se você consegue, qual a relevância do que você quer fazer, né? Então você falou, a pessoa vai colocando mais ali. Gente, nem sempre o mais é melhor. Não só no encher linguiça, mas às vezes o edital tem ali um parâmetro, por exemplo, você pode... o mínimo de 6 espetáculos, por exemplo, dentro de um edital. E aí a pessoa vai lá e coloca 20. Aí o avaliador olha para aquilo e fala, nossa, mas com esse valor aqui, 20 espetáculos, é inviável. E aí você acaba com a viabilidade técnica do seu projeto porque você quis fazer mais do que era o necessário, talvez por achar que assim você ia ganhar competitividade dentro do edital, mas não funciona assim. Os editais serem competitivos, na sua grande e extensa maioria, é algo que é um pouco ruim e faz a gente competir dentro do universo da cultura, que é um universo que, na verdade, não existe motivo para competição. A cultura, ela se multiplica. Então, se eu não ganho, mas outra pessoa ganha, essa cultura vai se multiplicar de toda forma. Então, a competição ela é um pouco ilógica para a cultura, mas os editais eles têm um limite de quantas pessoas eles conseguem aprovar, eles têm uma verba, quantos projetos vão ser aprovados, e isso sempre ou quase sempre é menor do que quem deseja, né? E quem envia um projeto, quem deseja ser aprovado, e aí gera essa competição. E nessa competição pode acontecer também disso que você falou, né? Eu vou tentar ter não só a melhor escrita, mas como as melhores entregas, ou o máximo de entregas, coloca isso em quantidade, e isso pode ser um contraponto, porque existe uma avaliação da viabilidade, né? Então, se você falar, um exemplo, você falar num projeto, eu vou com 5 litros de gasolina dar a volta no Brasil inteiro, a pessoa vai falar, bom, essa pessoa não tem viabilidade de fazer o que ela quer. Claro que isso é um exemplo muito absurdo, mas pode ser isso. Então, de quantidade de entrega, de espetáculos, como você disse. Quando você estiver pensando nas suas entregas, pense em entregas que fazem sentido. Às vezes você realmente consegue fazer mais do que é o parâmetro mínimo do edital. E que bom que você consegue fazer mais. Você consegue escrever sobre isso, defender, porque você consegue fazer mais. E ainda ali no seu orçamento, no seu cronograma, garantir a viabilidade técnica. Não existe uma fórmula mágica. Não, faz o mínimo porque o mínimo é o que vai ser aprovado. Ou faz 5 a mais, ou 5 a menos, ou 3 vezes. Não existe isso. Isso tudo está na lógica do que você consegue defender, do que você tem defender e demonstrar a viabilidade técnica de fazer. Exatamente. Até do que você estava falando, eu lembrei como é muito comum da gente pegar num mesmo projeto, números diferentes. Então, numa parte do projeto, a pessoa fala, eu vou fazer 10 entregas. Numa outra parte do projeto, ela fala, não, vou fazer 5. Aí, em um momento, ela fala numa cidade, aí depois ela fala na outra. Parece que as coisas vão se construindo no momento da escrita, e aí não há uma revisão final. Então, uma outra dica para quem está escrevendo, e uma coisa que é bem importante, é que você tenha coerência no que você está propondo ali. E, nossa, números é algo que salta muito aos olhos. Então, quando você erra os números ou você erra os locais, nossa, parece que aquilo teve um desleixo ali, ou uma falta de cuidado, ou até uma falta de coerência. Talvez a pessoa não esteja conseguindo ser objetiva no que ela está propondo, né? E às vezes é um erro de números, às vezes no desespero a pessoa manda um orçamento de um projeto no outro. Sim, já aconteceu. Isso acontece também. Uma outra dica é tente escrever o teu projeto com calma. Acontece de abrir muitas possibilidades de projetos, de editais, e você
tentar abraçar todas, e aí nesse meio tempo ficar confuso, ficar para a última hora, ter que ser corrido, e isso faz com que alguns erros que poderiam ser minimizados ou não acontecer fiquem no seu projeto, e na hora da avaliação isso também é levado em conta, porque se você deixar quem está avaliando confuso, essa pessoa tem menos chance de apostar no seu projeto, de entender realmente a sua ideia, de querer que seu projeto aconteça, porque ela não entende muito bem o que é o seu projeto. Então tente ter tempo, né? Programar bem o seu tempo. Conta, se o prazo é, sei lá, dia tal, conta 3 dias antes para você finalizar, 5 dias antes. Claro que cada um vai entender melhor como dimensionar o seu tempo, e isso cabe toda uma conversa sobre organização de tempo, mas pense nisso, no tempo também para escrever, para não deixar ali para mandar no último minuto. Um monte de gente pede prorrogação, fica torcendo pela prorrogação porque no último minuto não conseguiu enviar. Sim. Isso também é uma coisa que é bastante difícil para as pessoas quanto a editais, e pessoas que começam e pessoas estão começando e pessoas que estão há muito tempo enviando, né? Sim, isso é porque a gente está falando só da parte pré, né? Quando a gente está escrevendo o projeto. Porque também acontece da pessoa aprovar um projeto e só depois ela perceber o tanto de entrega que ela colocou que ia fazer, ou as incoerências que ela mesma deixou ali em loopings abertos dentro do projeto. E aí ela tem que resolver isso depois que ela já fez um compromisso, depois que ela já assinou o contrato, que ela já recebeu a grana. E aí, às vezes, é bem difícil sair desse nó que ela fez no momento de escrever. A gente já pegou vários projetos para produzir, que outras pessoas tinham escrito. E, nossa, na hora de executar, quando você vai ler o projeto que foi aprovado, você fala assim, meu Deus, como é que eu vou resolver essa situação aqui? Alguns pontos que não se fecham, que acabam sendo aprovados. Isso acaba, às vezes a gente fala que isso é pior. Um projeto mal escrito, mal elaborado e acaba sendo aprovado pode dar mais trabalho e ser pior. Tem um ponto nisso que você trouxe que para mim é interessante, que muitas vezes e muitas pessoas que escrevem projetos para editais veem isso como uma grande oportunidade, e às vezes como a única oportunidade, e às vezes superdimensionam isso. Sim. Né? O edital, né? O ganhar um edital superdimensionam. É uma grande oportunidade. Para muita gente. Para algumas pessoas não, algumas pessoas preferem nem fazer parte. Mas para muita gente é uma grande oportunidade. Mas se você superdimensionar isso e você não tiver cuidado na hora de escrever o projeto, você não seguir algumas dessas dicas que a gente falou, você pode acabar tendo um projeto muito grande, muito inflado, aprovado, que vai te gerar muito trabalho, mas que talvez não traga o reconhecimento que você gostaria, não atinge o público que você imaginava, não traga o efeito na sua obra, não se pague. Não se pague. Muitas vezes acontece das pessoas aprovarem projetos e falarem assim, poxa, no final Fiquei com 50 centavos. Eu não ganhei o quanto eu ganharia se eu tivesse trabalhado com o que eu já estava trabalhando. No fim, não compensou, sabe? Foi muito trabalho e muita burocracia, e eu acabei não conseguindo ganhar o suficiente. Eu não cheguei nos meus objetivos, né? Para o meu público, para mim. Então, muita responsabilidade com isso. E cuidado para não superdimensionar, achar que é a última oportunidade, que precisa fazer tudo, entregar tudo, dar algum jeito de ganhar, porque isso pode ser uma armadilha, pode ser contraproducente tanto para aprovar, quanto, se aprovado, pode ser contraproducente para você, para sua carreira, para seu grupo. Exatamente. E acho que, assim, para a gente não passar muito do nosso tempo também, 2 últimas dicas, né? Que você consiga explicar o seu projeto para alguém que não faz ideia do que você está falando, porque às vezes você está ali no seu próprio grupo ou falando só com você mesmo, né? Elaborando, e aí tudo parece muito claro, não, tá tudo destrinchado. Aí quando você vai tentar apresentar para alguém, você percebe que tem essas pontas soltas, ou que você não conseguiu deixar tão claro assim. Lembrando que a pessoa que está avaliando, ela não conhece seu projeto. Muito provavelmente ela não conhece você, ela não conhece a sua companhia, ela deve conhecer o setor como um todo, mas não especificamente você. Então você precisa contar a história completa para ela,
Então, fazer um teste com uma pessoa antes é bem interessante. E tem essa possibilidade de contar falando, né? Como tem a possibilidade de mandar, e acho que as duas são muito válidas e muito importantes, mandar escrito. Porque às vezes como a gente articula falando é muito diferente de como a gente articula escrevendo. E às vezes parece que a gente escreveu algo que as pessoas conseguem entender. Isso acontece direto entre nós. Eu escrevo uma coisa e a Nana lê e ela fala, acho que eu não entendi o que você quis dizer. Então, fazer esse teste é bem importante. Mais uma dica, você tinha falado que eram duas. Eu tinha dito que a gente tinha 2 dicas, porque, na verdade, o segredo de você ganhar editais é você se inscrever neles. É igual a loteria, você nunca vai ganhar se você nunca comprar um bilhete. Essa é uma certeza, é uma certeza. Só ganha quem escreve. E o segredo para ganhar também, para aprender a escrever melhor, é repertório, é muito de repertório. Sim. Então, não acho que o seu primeiro projeto vai ser o seu melhor projeto. Só vai ser o seu melhor projeto se o seu primeiro for o último. E se você não tiver realmente empenhada em fazer melhor, né? Em fazer e revisar e fazer outra vez e aprender um pouco mais. Existem sim muitas coisas, tantas quanto não cabem aqui, que a gente poderia dar de dica, com toda a nossa experiência. A gente já fez isso várias vezes e continua fazendo, a gente gosta muito de fazer isso. E com isso você consegue sim encurtar alguns caminhos, né? Quando você está começando ou até mesmo quando você não entendeu aquela perspectiva, não teve ainda aquela perspectiva. Mas o repertório é muito importante. Escrever, testar, estar conversando com quem escreve, lendo projetos que já foram escritos, tudo isso é muito importante. Sim, e se você gostou desse conteúdo, se você curtiu esse papo, segue a gente nas redes, @arcaria.naviolab, curte esse vídeo, comenta se você tem alguma dúvida sobre alguma das dicas que a gente deixou aqui, ou se você tem outras dicas também, principalmente para quem está começando, a experiência é sempre válida de ser compartilhada. Manda esse vídeo para alguém que também acha que tem algum segredo que pode funcionar para essa pessoa, que você goste, que você acha que teria interesse. E se lembre, não tem segredo. O segredo é tentar e se aprimorar. E a gente se vê numa próxima. E vamos ficar muito feliz se a gente te ajudar de alguma forma a se aprimorar, a aumentar o seu repertório e, quem sabe, ganhar o seu edital. É isso. Até já! Até a próxima.